Olá, amigos da engenharia. A Associação dos Engenheiros de Jundiaí, mais conhecida como AEJ, está completando 70 anos de existência. Foi criada em 1955 por engenheiros atuantes aqui em Jundiaí e que queriam contar com uma associação de classe. Somos uma entidade reconhecida como de utilidade pública por força de lei municipal de Jundiaí e outra pelo Estado de São Paulo. Uma das finalidades previstas em nosso Estatuto Social é promover o estudo de questões técnicas de interesse profissional e público. E são por essas razões que criamos o AEJ Conecta, com a intenção de ser o seu canal de aperfeiçoamento profissional da Associação dos Engenheiros de Jundiaí. Vamos trazer diversos temas relacionados à engenharia, as atribuições profissionais de cada modalidade de engenharia, certificação, meio ambiente, BIM, o sistema CONFIA, CREA e Mútua, parcelamento do solo, plano diretor, código de obras, segurança do trabalho, energia fotovoltaica, áreas contaminadas, vasos de pressão, georreferenciamento, mineração, cidades inteligentes, agricultura, agronegócio e muito mais. Toda semana um vídeo novo para você. Só para você ter uma pequena noção do tamanho da engenharia no Brasil. Você sabia que, segundo dados do CONFIA, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, somos 1.169.498 profissionais ligados à engenharia, com quase 300 títulos profissionais diferentes, que deste total, 335.786 estão registrados no CREA São Paulo, ou seja, 28,7%, e que as mulheres são 15,8% dos profissionais do estado de São Paulo e 20,2% do total nacional? Pois é, tudo isso e muito mais conteúdo vamos trazer para você. Já fez, está fazendo ou pretende fazer um curso relacionado à engenharia? Então, venha conhecer a EJ. Visite o nosso site www.aej.org.br e nos acompanhe pelas redes sociais. E como não poderia deixar de ser, nosso primeiro vídeo tem como tema: terminei o curso de engenharia. E agora? Participam dessa conversa a engenheira ambiental Bruna Mantovani de Rezende, formada em 2018 pela Unianchieta e proprietária da empresa Statera Consultoria e Planejamento Ambiental. O engenheiro civil Adilson Bueno, formado em 2000 pela Faculdade Politécnica de Jundiaí e proprietário da empresa Abueno Engenharia e Projetos Limitada. E o engenheiro civil Wagner Vieira Chachá, formado em 1980 pela então Faculdade de Engenharia Industrial e Civil de Itatiba e atual presidente da EJ. Eu sou o engenheiro agrônomo Silvio Eduardo Dreza, formado em 1985 pela Fundação Universidade Estadual de Londrina e associado aqui da EJ. Vamos ao nosso vídeo? Bruna, seja bem-vinda e a palavra é sua. Aqui. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Saindo do colegial, eu resolvi fazer ciências biológicas. Meio perdida ainda, não sabia direito que curso seguir. No meio da faculdade, eu me interessei pela área de meio ambiente. Então, quando eu terminei a faculdade de ciências biológicas, eu fiz uma pós-graduação em meio ambiente. E a partir daí, tentei seguir nessa carreira de meio ambiente, né? Não consegui me estabelecer na área, fiz diversos cursos e fazendo os cursos eu percebi que a maioria dos profissionais que atuavam na área de meio ambiente eram engenheiros ambientais. Então, nesse momento, eu resolvi seguir a carreira de engenharia ambiental. Então, foi aí que eu procurei a faculdade e resolvi fazer engenharia ambiental. Então, em 2018, eu me formei pela Faculdade de
de engenharia no Anchieta. Desde então atuo na área. Ok, e agora o curso de engenharia, a hora que você saiu da faculdade, o que é que qual foi a pergunta que você se fez? Qual a pergunta que você se fez na hora que você saiu da faculdade? A gente fica com essa sensação e agora mesmo, né? Porque a sensação que acho que todos nós temos é aprendi muito e não aprendi nada, né? Você fica com aquela sensação de que você não sabe nada. Acho que é inerente a todos nós, essa sensação de que não aprendi nada. Mas o curso, ele te dá isso mesmo, né? Ele te dá ferramentas para você construir o seu conhecimento. Então, você sabe onde buscar informações de tudo que você precisar, né? Então, É o que todo mundo pergunta mesmo, né? E agora, né? E agora Então, assim, frequentar palestra, frequentar cursos, então fazer um networking de qualidade. Então, essas são ferramentas importantes para você se estabelecer na área. Perfeito. Adilson, e você? Então, eu fui meio que induzido, né, na engenharia. Eu, na verdade, comecei a fazer Pode olhar para a câmera. Na verdade, eu comecei minha vida profissional no Senai, né, fazendo mecânica geral. Então, comecei na parte mecânica. Aí, na verdade, eu não imaginava que eu poderia fazer engenharia um dia. E eu trabalhava numa metalúrgica. Aí eu comecei a fazer faculdade depois, né? Acabei o colegial, estava trabalhando na fábrica. E ele tinha vários engenheiros mecânicos, bastante gente fazendo engenharia mecânica. Aí quando eu decidi, não, vou fazer engenharia. Aí, qual engenharia fazer, né? E como eu fiz mecânica geral, o mais sensato era fazer a engenharia mecânica, mecatrônica. Eu até prestei para engenharia elétrica na Unicamp em 97. Prestei também para Barro Branco em 98. Ainda bem que eu não passei. Peraí, Barro Branco... Barro Branco, a Polícia Militar. Não, aí é só. Eu e um amigo meu, hoje ele tá quase para coronel. Mas e a pergunta básica, assim, terminei o curso de engenharia. Então, né? aí eu trabalhava dentro da fábrica, como não tinha ninguém que fazia... Você já estava empregado, então? Já estava empregado. E como eu sabia fazer desenho, usava AutoCAD e tudo, o pessoal perguntava, preciso fazer esse desenho aqui, esse layout. Então, fazia o layout, fazia desenho de máquina, layout de máquinas, né? Isso me instigou a fazer a engenharia civil. Né? Como não tinha outros profissionais ali que estavam bastante gente fazendo mecânica e não tinha nenhum na civil, eu falei, é uma oportunidade, né? E me serviu bastante, porque tinha sempre instalação de máquina, projeto de fundação, contratação de serviços de engenharia, manutenção da fábrica. Isso me serviu bastante. Aí, na verdade, eu comecei em 2000 a faculdade, né, quando abriu a primeira turma da FPJ aqui em Jundiaí, e eu acabei a faculdade em 2004. Então, isso em 2004 eu já estava como um supervisor na empresa, devido a ter feito engenharia. E depois, em 2014, eu saí da empresa e abri o escritório de engenharia. Aí que veio a sensação, né? E agora? O que eu faço? Né? Com a empresa de engenharia, aí prestando serviços. Foi um outro passo. E foi um outro passo gigantesco, mas o pessoal pergunta, você voltaria atrás de alguma coisa? Escolheria alguma outra coisa? Não. A vida acabou me levando nesse caminho e eu não tenho do que reclamar, não. Achei muito... é muito gratificante todos os trabalhos que a gente faz, todo trabalho que a gente desenvolve, o retorno dos clientes que a gente tem. Então é bem legal. Agora vamos escutar o nosso presidente, Wagner Vieira Chachá. Muito bom. Primeiro, obrigado por fazer, obrigado por vocês estarem participando junto com a gente, né? E que nem o Silvio falou, né? Fui formado em 80, tenho 45 anos de formado. 45 anos de formado, aí você precisa relembrar por que você foi fazer engenharia, né?
Aí eu falo para vocês, por que eu fui fazer engenharia? É um negócio interessante que eu gosto, inclusive, de falar e mostrar para o pessoal. Você não nasce engenheiro, você não nasce, né? Você não nasce nada, na verdade, né? Você nasce o quê? Você nasce procurando alguma coisa. E eu, como eu falei, fui sempre muito lógico, né? Quando você falou para mim, eu não sabia esse lado seu, que você foi para mecânica, né? No Senai, né? Eu não sabia. Eu sabia o seguinte, eu queria E a engenharia. gente convive há tanto tempo aqui, Há né? tanto gente, exatamente. A gente começa a aprender as coisas com as pessoas, né? E eu sempre fui muito, gostei das exatas, gostava de exatas, né? Gosto de exatas, e gosto muito da lógica, né? Então eu falei assim, olha, e aí eu tinha uma preocupação. O que eu vou fazer? Eu não tenho certeza se eu vou fazer mecânica. Mecânica era minha vontade, era o sonho é muito relativo quando a gente fala, né? Eu queria fazer mecânica. Por que eu queria fazer mecânica? Porque eu gosto de carro, eu gosto de máquina, eu gosto, né? Aí eu vou fazer mecânica. Mas não sei se eu vou fazer mecânica. Pô, aí você tinha o colégio técnico, um monte de amigos seus, tudo lá na agrimensura, na parte de construção civil, coisa e tal. Puta, podia fazer o técnico lá hoje, né, o Vasco Venquiaruto. Falei, quer saber uma coisa? Eu vou pro científico, que na época o científico era exatas, depois tinha biomédicas, que era voltada para a parte de medicina, e depois tinha humanas, que era para a parte Professor, advogado e outros ramos mais. Eu falei, sabe que essa é uma coisa? Eu vou fazer o científico mesmo, que era a parte de exatas. Aí fui fazer. E falei, na hora eu vou decidir. Aí, eu já trabalhava há muito tempo, né? Não dava tempo para aposentar, mas eu trabalhava e eu precisava do emprego, né? Eu precisava trabalhar, ajudava a minha mãe, né? Então era eu e ela, então a gente tinha um compromisso. Então, acabei o colegial, fui prestar um vestibular, não deu nada, né? Falei, agora eu vou fazer cursinho. Aí fiz 6 meses de cursinho, lá em Campinas, não tinha aqui em Jundiaí. Aí fui fazer, me deu, que nem a minha mãe falava, me deu sericutico, né? Eu falei, pô, eu não vou conseguir ir para a escola pública. Para mim, para a escola pública, você tinha que pensar onde você ia, como você não ia, o que tinha que pagar, e eu tinha que trabalhar. E você vai para a escola pública, naquele tempo não era conversa. Era de manhã à tarde, a escola era tempo integral, então não tinha jeito. Então eu falei, vamos fazer o seguinte. Aí eu fui para a faculdade, fui prestar vestibular na faculdade de Engenharia Industrial e Civil de Itatiba, né? Eu falei, não consigo fazer a FEI também, né? Porque era longe, tinha que pagar. Aí eu fiz a FEI aqui da nossa região, né? Uhum. E comecei a fazer o curso. Os 2 primeiros anos, o curso era básico, maravilha. Vamos fazer o curso básico. Aí eu comecei a pegar a parte de desenho técnico. Quando peguei a parte de desenho técnico, eu já trabalhava. Quando eu comecei, só para vocês terem uma ideia, eu trabalhava na área de recursos humanos. Aí, fazendo o curso, fui trabalhar. Trabalhei na Duratex. A Duratex foi a primeira que me empurrou para a área industrial, né? Me empurrou para a área industrial, que era layout e coisa e tal. Eu tinha que mexer, tinha que colaborar com essas atividades. Aí eu fui transferido lá, porque eu fazia engenharia. Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Olha, civil vai ser o melhor caminho para mim. Depois dos 2 anos tinha que fazer o direcionamento do curso, eu peguei e fui para engenharia civil. Fui para engenharia civil. Aí sempre trabalhei muito com parte de layout, instalação, né? E me prendi, gostei muito. Agora o mais interessante, né, que eu acho que a gente tem que falar, vou falar um pouquinho da associação, se vocês me permitem. Aí quando eu me formei, né, colei grau em 23 de março de 1981. Março. Falei, pô, o que eu vou fazer? Quando você falou do network, naquele tempo eu não falava network, né? Você precisava conhecer mesmo, não era network. Como que você se envolve com as pessoas? Como que você vai saber para onde você vai e o que você não vai? Eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou lá na Associação dos Engenheiros. Fui na Associação dos Engenheiros e falei, eu quero ficar sócio. Aí Que não era aqui ainda, né? Não, era na
como chama, que saía na Rangel, esqueci o nome da rua. É aquela rua bem largona ali, né? E a casa era do Renato, né? A casa era do Renato. E ele que me contou depois, né? Eu não sabia. Conde de Parnaíba. Conde de Parnaíba, bem lembrado. E o Renato, na época quem era o presidente era o Ademir Pedro Vitor. Então começamos a se envolver, eles chamavam a gente para uma reunião, você ia conhecer. Nessa época começaram a discutir para fazer o paço municipal. Aí tem aquela discussão, que a associação achava que tinha que fazer onde é a festa da uva. Que a festa da uva é o centro geográfico de Jundiaí, né? Aí participei de toda a discussão, coisa e tal, papapá. Mas só que eu tinha muita pouca propriedade para poder... Porque só tinha nego nervoso, né? Na associação, né? Os cara bom, né? Aí eu fiquei sócio, vinha participar dos cursos, comecei a me envolver com o pessoal. Mas eu já trabalhava na empresa, continuei trabalhando, né? Não me direcionei efetivamente para engenharia mecânica. E a associação foi assim. Aí eu saí de Jundiaí, fui embora trabalhar, porque eu nunca mudei de Jundiaí. E foi. Aí quando eu voltei de novo para Jundiaí, me convidaram, você não vem aqui para a associação, vem participar. Paguei de 81, acho que até 2000 alguma coisa, acho que 2008, 2009, sei lá, eu só paguei, né? Deixei de participar porque eu fiquei 15 ou 19 anos fora, então minha participação era ínfima, né? Aí eu voltei, comecei a participar, gostei, e hoje nós estamos aqui. E eu acho que é o seguinte, eu acho que é importante a gente falar para as pessoas, né? Quem quer colher fruto rápido, tem que comprar a árvore já. Você é a melhor pessoa para falar isso, né, Silvio? É. Que é o teu ramo. Agora a gente planta, a gente procura colher, né? E eu acho que é tudo um crescimento. Ela falou, a Bruna falou isso, o Adilson falou isso, e é uma realidade, né? As pessoas têm que entender que elas têm que vir, não para a associação, tem que vir para a vida profissional. E elas vão ter que galgar. Agora, uma coisa é certa, você trabalha com um cara bom, você evolui. Nem sempre você evolui financeiramente como você gostaria e queria. Hoje, boa parte que você vai conversar com o pessoal, primeiro ele pergunta quanto ele vai ganhar, depois ele vai saber se ele vai poder trabalhar ou não. Uhum. Eu dou palestra, coisa e tal, fui dar uma palestra numa escola, só compartilhando com vocês. Foi um negócio interessante. Eu cheguei para os caras, falei para os caras assim, pessoal, eu fui fazer uma palestra numa faculdade, ela tinha 3 turnos. Ela virava 24 horas. Eu fui fazer uma palestra às 6 horas da manhã e fui fazer uma outra palestra às 10 horas da noite. De engenharia. De engenharia. Era mais voltada para a parte de movimentação e layout, essa minha conversa com os caras. Aí eu perguntei para os caras assim, pessoal, vocês precisam de resolver o negócio. Vocês querem emprego ou vocês querem serviço? Um cara levantou a mão e perguntou para mim assim, qual a diferença entre emprego e serviço? Aí eu falei para ele assim, emprego é a carteira assinada, serviço é o que você vai trabalhar e vai aprender. Bota isso na cabeça. Pô, eu fui aplaudido. Vocês podem acreditar, mas eu fui aplaudido. Foi só numa turma que eu tive essa oportunidade de falar. Mas foi muito interessante. Né? Então é isso aí, pessoal. Acho que... Mas aí eu vou fazer o tema da nossa palestra é terminei o curso de engenharia agora, mas a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês seria o seguinte, e antes de entrar na faculdade de engenharia, passou para vocês uma questão assim de como decisão de que vocês iriam ter responsabilidade profissional? Você, Bruna, o que você tem a falar com ela? Te preocupava a questão de ter responsabilidade? Me preocupava, mas acho que eu entendo muito mais hoje que eu sou engenheira. Hoje em dia eu entendo muito mais a responsabilidade que eu tenho do que antes de fazer a faculdade. Tenho certeza disso. Mas a preocupação de responsabilidade passou pela sua cabeça Passou ou não? Muito menos do que é de fato. A responsabilidade é muito maior hoje, que eu já tenho noção disso, do que antes. Antes de entrar na faculdade, eu sabia que eu teria uma responsabilidade, mas ela é muito maior do que eu imaginava que seria.
E o senhor Adilson, passou pela cabeça essa questão da responsabilidade que você teria enquanto engenheiro? Nenhuma, nada. Como eu falei, eu não imaginava que um dia eu poderia fazer uma faculdade, um curso superior. Eu sou a primeira pessoa da minha família que tem um curso superior. Não sabia, né, o que vinha depois do colegial, né? O que era uma faculdade, muito menos o que sobre responsabilidade, né? Aí quando eu decidi fazer a engenharia civil, que foi uma pessoa que trabalhava junto na fábrica, que era o engenheiro, que era gerente na época, ele falou: "Por que você não vai para engenharia civil? Porque aqui na fábrica não tem, né? Ninguém que de civil tem uma pessoa, só que já é mais antiga também, logo aposenta, e mecânico tem bastante. E você pode fazer algum serviço por fora, fazer projetos, tudo. Mecânico fica mais difícil." Verdade, né? Então eu acabei indo, mas nunca pensei sobre realmente a responsabilidade. Aí durante a faculdade que a gente vai vendo o leque que a engenharia civil abre, né? Então você pode fazer muitas coisas. É que nem medicina, né? Você pode ser um cardiologista, você pode ser um ortopedista, oftalmologista. Abre muito leque. E engenharia civil é a mesma coisa. E que eu falo muitas vezes, que a gente vai em alguns clientes e a gente vai para ver um serviço e nem sempre a gente tem todas as respostas. Aí fala, não, aí tem que procurar um calculista. Aí tem que procurar um especialista em alguma determinada área. Mas você não sabe fazer isso? Eu falo, não, a gente tem mais experiência em alguns ramos da engenharia civil, né? Pode ter alguma noção, mas tem as especialidades. E dentro da faculdade a gente vê bastante coisa, mas são esses leques que a engenharia civil abre. Na minha turma mesmo tem gente que trabalha em prefeituras, gente que trabalha com obra, gente que trabalha com projeto, gente que trabalha em empresa no ramo separado da civil. Então tem de tudo. Então a gente fala que a engenharia civil abre muitos ramos. Tem gente que trabalha em banco por causa da habilidade com matemática. Então foge da engenharia, na verdade, mas é um leque também que abre. Perfeito. E para você, Xaxá, a questão da responsabilidade, te passou alguma vez isso na... Quando eu optei, não. Sinceramente, eu nunca tive essa noção, né? Noção você tem, você não tem a preocupação. Isso. Eu não tinha essa preocupação enquanto estudava. Estudante. A partir do momento que eu me formei e falei assim, agora você vai ter que cair na vida, coisa e tal, né? Hoje a gente vai atrás para os profissionais, para os alunos, né? A gente vai mostrando alguma coisa para eles poderem ser introduzidos no mercado de trabalho. No meu tempo não tinha isso. Você ia com a cara e a coragem, né? E aí você falava assim, nossa senhora, se eu calcular um trem errado, o que vai acontecer? Se eu fizer não sei o que errado, o que vai acontecer? Então aquela preocupação do errado e do certo, e o que isso daí poderia trazer de consequência, porque na verdade a primeira consequência que você entende é a consequência financeira, né? Se eu derrubar, eu que vou ter que pagar, né? Então isso daí te causa um certo breque, né? Nisso daí. Mas é uma coisa importante que as pessoas deveriam ter, que nem ele falou. O leque o leque é amplo, né? A faculdade não consegue te levar tudo aquilo que você tem, e infelizmente cada vez mais, né? Porque quando a gente fala com o Renato falou que fez um curso com 12 mil horas. Eu falei, Jesus do céu, eu tinha que fazer esse curso aqui em 12 anos, né? Eu gostei muito da faculdade, tanto é que era para mim me formar em 4 anos, eu fiz 4 anos e meio, né? Deu para vocês entenderem, né? Aí não foi tudo livre, leve e solto, não. Tive uma interrupção aí por conta das DP da vida, né? E tem algumas histórias até gozadas, em outra oportunidade eu conto. Mas eu digo para você o seguinte, a hora que você fala, por exemplo, falo com o Renato tem uma formação bem diferente.
É uma formação bem diferente. Meu curso teve 5.780 horas. Hoje, um curso de engenharia civil, 3.600 horas. 3.600, 3.800. Então, isso daí, aí é que eu falo para vocês o seguinte. Temos que falar para o pessoal o seguinte, tenha consciência que você tem que se atualizar, você tem que participar. E outra, se conseguir trabalhar com alguém de peso, alguém que realmente possa, e tem muita gente disposta e não consegue gente para isso. É uma conversa que alguns de vocês já ouviram, né? Eu fazer essa menção numa conversa com o próprio Renato, né? Que ele não consegue arrumar quem trabalhe junto com ele. Tem a disposição, né? Então é legal, mas tinha preocupação. E uma outra pergunta. Bruna, você já está formada há 7 anos. Você se arrepende de ter feito engenharia? Como que é o teu sentimento hoje disso com relação a isso? Não. Você faria de novo? Faria. Com certeza eu faria. Eu faria exatamente como eu fiz. Primeiro eu faria ciências biológicas e depois faria engenharia ambiental. Faria exatamente dessa forma, porque eu me tornei uma profissional completa dessa forma que eu fiz. Então, faria exatamente dessa forma. Não me arrependo, não. Que bom. Me dá capacidade, né, técnica para assinar uma diversidade grande de trabalhos. Tem nos 2 cursos, né? Então, eu faria exatamente da mesma forma. Adilson, e você? Você se formou em 2020? Você vai fazer... 2005. 2005. Eu iniciei a faculdade em 2000. Formado em 2004, colei grau em 2005. Então, esse ano estamos fazendo 20 anos. Se arrepende? Faria de novo? De jeito nenhum. Ou faria outra modalidade de engenharia? Em 2008 eu fiz pós em gestão de projetos, que me ajuda muito, né, na organização de alguns trabalhos, na gestão de conhecimento. Foi muito útil até hoje e eu não faria nada diferente, não. Meu planejamento era fazer engenharia de segurança do trabalho, outras engenharias, mas acabou que não deu para fazer. Mas quem sabe ainda dá Menino novo, né, Xaxá? Menino novo. Nossa, beirando 50 já, né? Mas então, tem gás eu não ainda. lembro. E você, Xaxá, depois de 45 anos, você Não me arrependo. faria de novo? Faria. Diferente? Não sei, eu falo para você que não. Eu acho que eu tô feliz com o curso que eu fiz, né? Eu acho que ele me criou muitas oportunidades, né? Ele não me deu, ele criou. Quem me deu a oportunidade fui eu para ir atrás das coisas para fazer. A gente tem que lembrar bem isso, né? Então até deponho para vocês, e nunca interferi na formação dos meus filhos, né? Meu filho também é engenheiro, mas não é civil. Então, é legal, eu faria de novo. Que bom. E agradeço a minha mãe. Você Você não vai perguntar por quê? Por quê? Ah, bom, agora eu vou responder. Um dia eu cheguei para minha mãe e falei, minha mãe assim, mãe, não aguento mais, eu vou parar. Minha mãe olhou para mim e falou para mim assim, para, só que o arrependimento vai ser seu. Ponto. Continuei. Sim, com certeza. Eu fiz essas perguntas até pro pessoal que vai estar nos assistindo, né? Que o que eu percebo nos jovens, né? Quando nós somos um pouco mais velhos, a Bruna nem tanto, mas a diversidade de cursos que tinha era muito menor. Sim. Né? A Bruna, já quando entrou, pegou uma diversidade de cursos aí, a engenharia, como você falou, né, entre científico que tinha lá, ou ia ser advogado, ou médico, ou engenheiro, ou professor, você não tinha uma diversidade, não tinha uma diversidade tão grande. Hoje você pega a diversidade de profissões, eu fico imaginando não quem já está na faculdade, mas quem está no colegial, né, que está ali, eu não sei, eu estudei no Colégio Divino Salvador, e no 3º ano lá, a gente tinha que fazer o curso de vocação profissional. Né? Eu particularmente, eu nunca pensei em fazer outra coisa, sabe? A questão de ser engenheiro agrônomo, acho que desde 10, 12 anos de idade já falaram, quero fazer agronomia, e nunca
E eu lembro naquela época, eu tinha alguns colegas que estavam com essa dúvida, né, do que fazer. Ou sabia que ia fazer engenharia, como a Deus falou, mas não exatamente qual modalidade. Se bem que naquela época ainda não tinha tanto, né? Estamos falando, eu entrei na faculdade em 81. Então no colegial a gente estava em 79, 80, né? Era essa dúvida. Puta, eu vou para engenharia da computação, eu vou para engenharia elétrica, ou civil, enfim. Agora hoje, né, eu não sei, dentro de uma escala, a engenharia em que pedestal está, né? Então acho que a intenção até desse bate-papo aqui, né, quem for nos assistir, é para ver que tem exemplos de sucesso e principalmente, né, aquela coisa assim, eu tive uma trajetória até aqui, estou fazendo esse depoimento hoje, mas se eu fosse voltar para trás, eu faria a mesma coisa. Acho que é muito importante, principalmente para os mais jovens, né? Acho que o depoimento da Bruna aqui é bastante importante com relação a isso, né, Xaxá? Quando nós somos mais antigos, né? É uma coisa, ele falou uma coisa que é uma coisa muito interessante, né? Quando chegava lá, você tinha lá, vamos falar, a engenharia, quando ela se titulava, né? Acho que é mais ou menos os 8 engenharias que nós temos hoje, né? Que são as cadeiras do CREA, né? São 8 engenharias. Só que quando você vai pela titulação, nós temos aí mais de 300 títulos de engenheiros. Sim. Né? Tem hora que tem hora que eu falo, né? Eu falo pro pessoal assim, a turma pensa em alguma coisa, vai fazer a engenharia não sei das quantas, né? Então são 300 títulos de engenharia. Quando se fala 300 títulos de engenharia, são 300 cursos diferentes de engenharia, né? Não é que tá dentro do curso e você direciona para um outro. Não, são cursos próprios, né? São 300 títulos. Então hoje, quando a gente fala do jovem hoje, é uma coisa que me preocupa, né? Me preocupa, me deixa assim, eu não digo pesaroso, não é a palavra correta, né? Mas eu falo para você, é triste, porque quando a gente começa a ver todo esse problema da evolução, o cara chega e fala assim, vou fazer engenharia. E aí ele vai ter lá, na hora que entra na parte de elétrica, por exemplo, tem um caminhão na civil, também tem algumas modalidades diferentes, né? Mas eu falo para você, é difícil. Às vezes o próprio cara, ele vai assim, né? Eu vi meu pai, ouvi meu avô, vejo meu vizinho, aí ele caminha para aquela escola, que eu acho que é importante. Quando ele se baliza em alguém, isso eu acho que não é demérito, né? Ele pega aquilo lá, ele vai fazer e com certeza ele pode fazer melhor, né? Eu acho que isso teria que estar dentro do que as pessoas vão sentir e fazer, né? Acreditar. Ok. Agradeço a presença de vocês e vamos esperar que o nosso público aqui nos dê a audiência que a gente precisa, porque a ideia é agora, toda semana, a gente está lançando um vídeo nas redes sociais com algum tema vinculado à engenharia. Ok, muito obrigado para vocês. Obrigado a vocês. Obrigada. Até mais.